bem com o pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco hoje, compartilhando com o irmão Flávio Manarelli, do Rio de Janeiro, trazendo um pouquinho mais para nós aqui das experiências dele. Conversamos no primeiro bloco a respeito do livro Seja Próspero e da caixa de ofertas, né, irmão Flávio? O que o irmão separou agora para esse segundo bloco, para continuarmos falando Seja Próspero? Quer ver um outro material que o senhor te inspirou aí? Eu quero falar sobre o Portal da Glória, não só como instrumento de evangelização, que é um livro que nós já temos ele como ferramenta de evangelização. E esse, na verdade, aqui tem sido o grande instrumento, tem sido resultado desse aqui. Olha que coisa interessante, né? Lendo esse, né, eu fiz um compromisso com o Senhor de, todas as vezes, comprar esse. Então, um dos compromissos assim, que eu e o Senhor fizemos é que todas as vezes que eu for, eu coloquei os meus investimentos em primeiro lugar, antes mesmo do meu sustento, como a gente compartilhou aqui em off. Eu achava que o meu sustento estava em terceiro lugar. Primeiro vinha dízimo, depois vinha oferta e depois vinha o meu sustento. E Deus mostrou para mim que não é assim. Então, primeiro dízimo, segundo oferta, depois vem os meus investimentos no reino, que é ganhar as almas e apacentá-las. E eu tenho utilizado essa ferramenta aqui para evangelizar e apacentar. Mas a maior experiência que eu tenho com esse livro tem sido nas últimas 2 semanas, porque eu tinha uma grande dificuldade de implementar o grupo doméstico. É impressionante como a gente tem facilidade de fazer isso fora de casa, mas dentro de casa a gente continua com uma deficiência, parece que a gente não vê o resultado no momento que a gente quer, e a gente está muito próximo das pessoas, convivendo diariamente com as pessoas, vendo as fraquezas das pessoas todo dia, todo momento, e parece que ali é o nosso maior desânimo na obra, é sempre dentro de casa, porque é onde a gente vê as fraquezas das pessoas. Eu te pergunto, precisa? Porque, afinal de contas, todo dia a gente vai se batendo, né, em casa, eu já compartilho mesmo, e eu já faço tanto grupo fora de casa, já vou nos grupos, já vou na igreja. Precisa o grupo dentro de casa? Eu poderia responder essa pergunta assim, fica 1 ano sem fazer. E você vai ver o resultado, né? Porque o nosso testemunho começa em casa. A casa é o protótipo da igreja. Então, o nosso testemunho deveria ser ali na sua casa. A harmonia entre você e seus filhos. E no último ano, assim, eu tenho tido uma ceifa ruim. Tenho tido uma colheita difícil. Não vou dizer ruim, porque Deus tem sido tão bom comigo que até nos meus erros Deus tem colocado assim a sua bênção e não tem deixado coisas ruins acontecerem. Mas dificuldades eu tenho tido, né? Onde eu achei que eu não teria problema, eu estou tendo problema com os meus filhos. E o que Deus me inspirou nesses últimos meses agora, 1 mês e meio para cá? A utilizar os materiais da Editora Vento Sul no grupo doméstico. Então, eu comecei por esse Portal da Glória, e o que a gente faz, né? Porque eu tenho uma filha de 17, tenho um filho de 15, tenho uma filha de 4, né? Uma filha de, eu tenho que lembrar, 9, a Vitória tem 9 e o Gabriel tem 7. Então é muito difícil lidar com essa diversidade de idade. Eu muitas vezes quero falar com um diferente de como falo com o outro. E o que acontece? Esse Portal da Glória, nós temos usado esse Portal da Glória e estamos lendo e compartilhando cada parágrafo desse livro. Então, como nós somos 6, o que a gente faz? Cada um lê um parágrafo. Então, começa pelo Gabriel, às vezes, que tem 7. Aí, o Gabriel lendo já tem que gerar paciência em todo mundo. Porque os menos pacientes vão ter dificuldade de aguardar uma criança de 7 anos lendo, né? Porque ele lê muito devagar, e aí a gente já tem que ministrar paciência. E ele vai lendo. Mas ele lendo está praticando a vontade de Deus, que é ele ter a comunhão com Deus por meio da leitura. Então ele já começa ali. E aí, dentro daquele versículo, aqui dentro daquele parágrafo, tem sempre 1, 2, 3 assuntos para compartilhar. Então, assim, é impressionante como é rico o material e você consegue administrar com muita facilidade. E aqui você tem a estrutura
do conhecimento inicial, que não só as pessoas lá de fora têm que ter, mas como nós, dentro de casa, precisamos ter como entendimento do desenvolvimento da salvação. Então, ficou muito fácil. Ficou muito fácil administrar um grupo doméstico. E eu tinha uma dificuldade, porque você tem que, às vezes você tem que, Deus, o que o Senhor quer falar hoje? E essa semana, Deus, tem umas 3 semanas, o Espírito falou para mim assim, seja simples. Pega o material, lê o material com teus filhos e vai compartilhando. Porque, além disso, eu também estou levando a editora Vento Sul para os meus filhos. E a própria palavra de Deus trazida por assunto ali com os materiais. E o Rio da Vida, né, que hoje é a editora, vai chegando aos meus filhos. Então a bênção vai chegando sobre ele de uma maneira organizada, estruturada, onde eu não preciso me preocupar muito em como eu vou estruturar esse conhecimento. Já está estruturado. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos em administrar o crescimento dos outros é em como você vai levar o desenvolvimento da salvação de uma maneira organizada, que ele entenda o processo de salvação. Então, quando eu pego hoje, a gente pega o material e aí a gente vai lendo cada parágrafo e a gente vai compartilhando. Nesse parágrafo, o que chamou a atenção de vocês? Aí dá a oportunidade para todos falarem. E eu achei até que a gente ia fazer um capítulo por dia, porque como o grupo doméstico é todo dia, eu falei, bom, a gente vai acabar esse livrinho aqui em uma semana. Não deu. Não deu. Teve mais que compartilhar, pelo jeito. Muito mais. O primeiro dia de grupo doméstico, eu falei assim, vamos fazer um capítulo. E a gente fez. Deu 45 minutos de reunião. Aí já começa aquela impaciência, os mais velhos já querem sair, já querem se mexer. Não, pai, mas dá para ser mais curto. Não, vamos fazer segundo o tempo que Deus administra, né? E aí, o que na verdade a gente entendeu? Assim, que dá para fazer mais conteúdo em menos tempo. É só eu não me preocupar com o que eu tenho que completar. Deixa Deus fazer. Então eu leio um parágrafo e vamos extrair desse parágrafo o que Deus está querendo falar. Quais são os assuntos que tem aqui? Sobre o batismo. Vamos lá, qual é o entendimento que vocês têm sobre o batismo? O que significa o batismo para cada um? E eles vão compartilhando e eu vou acrescentando, segundo o conhecimento que eu tenho, explicando para eles aonde está a falha de conhecimento, de vida deles, aquele assunto. Então, batismo, salvação. Qual a importância da oração do novo nascimento? Que fala, que mostra a oração do novo nascimento. O que acontece quando eu faço a oração do novo nascimento? A regeneração, o novo espírito que Deus me dá, o processo de dedicação da alma. Gente, é assim, foi uma das maiores experiências que eu tive dentro de casa, foi tomar a decisão de usar o grupo doméstico nessa administração, usando o material. Que benção, nós estamos aí partilhando com você sobre o livro Portal para a Glória. O irmão Flávio partilhando com a gente sobre o culto familiar. Flávio, até aproveitar aqui o irmão para a gente poder explanar um pouquinho mais sobre essa estrutura do grupo familiar. O que tu já recebeu aí através da orientação do Senhor? Como é a estrutura, o tempo, como fazer, em que horário fazer? Tem alguma estrutura? Porque a gente sabe que o grupo familiar, o Senhor já deu o esqueminha. E o culto doméstico, tem um esqueminha? Deve ser diário, deve ser semanal? O que tu recebeu do Senhor ou isso não tem uma fórmula? Não, tudo tem que ter ordem, né? Uhum. Que é uma grande dificuldade nossa. Manter a ordem, manter o horário para que teus filhos entendam o princípio da ordem. Então, a gente tem que dar o exemplo. Isso é uma grande dificuldade nossa, porque a gente tem que encontrar um horário comum. Eu tenho 4 filhos. Então, a minha filha mais velha chega num horário da escola, aí o outro mais velho chega num determinado horário, os mais novos chegam num outro horário. Então, para mim, foi muito difícil encontrar um ponto comum em que todos estejam disponíveis para fazer. Minha intenção sempre foi fazer de manhã. Mas, por exemplo, hoje a minha filha mais velha, ela sai de casa às 6 horas da manhã. E os outros 3 estudam à tarde. Então, nós encontramos um determinado momento que assim, já era comum para nós. Nós temos o hábito sempre de fazer as refeições à mesa, o natural. Então, qual foi o momento que a gente encontrou comum para fazer isso? O momento que a gente está na mesa. Legal. Então, quando a gente faz o lanche, o meu mais velho chega às 6h30. Então, quando ele chega, a minha esposa está montando
o momento do nosso lanche da tarde, né? Que, na verdade, poderia ser mais cedo, mas por uma conveniência da chegada deles, a gente faz nesse horário das 18h30. Então, é nesse horário que eu consigo reunir todo mundo. Então, ali a gente já pré-estabelece, por uma questão de ordem, o seguinte, ó, nesse horário, quando nós estivermos lanchando, a gente acabou o lanche, a gente para e já começa a fazer. Ou seja, por mais que tenha uma direção da autoridade, houve um consenso ali, todo mundo conciliando os horários. Ó, tu vai ter escola, depois da escola, tu vai ter o teu compromisso, a esposa tem tal situação, conciliou um horário da família. Porque se o objetivo é edificar, tem que ser algo que seja um momento que todos possam se concentrar naquilo que estão fazendo. Porque se eu puxar... lá no Rio de Janeiro, muitas vezes eu queria fazer às 8h30 da noite. Aí a minha filha mais velha, que acordava cedo, dava cabeçada, ficava cumprimentando assim a Bíblia, né? Ela cumprimentava bastante a Bíblia assim, e aquilo me desanimava muito, né? Porque eu via assim que ela estava lutando. Aqui a gente, até devido à organização do dia, assim, eu orei assim e vi que aquele ponto, e com a ajuda da minha esposa, a gente viu que aquele ponto em que eles chegam da escola é o momento em que eles estão ainda ativos, porque chegaram da rua, né? É um momento, claro, que eles estão com fome natural, porque passaram 6 horas na escola. Então, eles chegam e eles automaticamente se agrupam na mesa por comer. Então, ao invés de eu despedi-los, né? Falar assim, olha, vocês acabam de lanchar, cada um despedido, não, agora vamos compartilhar o Portal da Glória. E tem dado certo nesse horário e desta forma. E assim eles vão entendendo que há um compromisso com Cristo naquele determinado momento. O que já é um princípio para que eles sejam bons administradores de grupo familiar. Né? Que tudo é preparação. Tudo que Deus faz na nossa casa é para nos preparar a sermos eficientes, administradores do seu reino, para que a gente faça tudo conforme a vontade dele. Né? E essa estrutura, Flávio? A gente já viu aqui, achamos um horário. Quanto tempo deve levar? Tem que ter também um levita? Como é que a gente faz essa... Como é que tu tem visto assim, essa orientação do Senhor para exercer? Porque eu creio que, assim como você aqui relatou para a gente, a nossa dificuldade em casa, até porque tem... Acho que essa proximidade, né? Você fala, não, deixa para depois. Então tá. Não, hoje não vamos fazer. Hoje não. Né? Então a gente vai falhando por causa dessa proximidade. Porque quando a gente vai fazer fora, a gente sabe que, não posso falhar, né? Lá tá imagina, um membro da igreja, depois já vai que eu não vou no grupo, e em casa a gente... né? Mas qual é essa estrutura assim, que tu tem visto do Senhor para fazer o culto doméstico? Olha, tem que ser algo curto. Quanto mais prolongado mais difícil é de se manter a ordem. Porque eu tenho crianças pequenas, com 7 anos e com 9 anos, que ainda estão num momento de inquietude muito grande. Então, eu tenho que inserir Cristo no coração deles, e isso tem que ser suave e prolongado. Não dá para você embutir Cristo de uma vez. Deus não faz isso com a gente. Sim. A gente vai sendo introduzido no reino na medida em que a gente cresce. Então, eu tenho que respeitar o crescimento deles. Então, o que a gente faz? Como eu tenho 2 pequenos e há uma interação com os grandes, a gente sempre faz um tempo de 15 minutos aproximadamente. Como eu falei, o primeiro dia, foi aquela abundância. Porque foi uma experiência nova com o material. Então, eu pré-determinei o seguinte, olha, vai ser um capítulo por dia. E o que aconteceu? Deu 45 minutos. Fluiu? Fluiu. Não tive problema, ninguém se inquietou. Fluiu 45 minutos numa boa. Mas a gente acaba ficando preocupado com um conteúdo e a gente, às vezes, quer apressar. A gente tem que deixar o Espírito fluir por meio deles. Eles, meus filhos, minha esposa, são corpo de Cristo. Eu tenho que cumprir 1 Coríntios 12. Não eu querer falar. Eu tenho que aprender a ver que Cristo fala por meio. Eu só faço a mediação. Então, eu já vi que com um tempo curto, de 15 minutos aproximadamente, a gente consegue abordar 2 temas e fazer o crescimento adequado para eles naquele dia. Porque se eu for
colocar tudo de uma vez só, não há consolidação, né? Quanto mais o pão é consistente, mais fortalecimento ele te dá naquele dia. Se você der muito pão... Aí o cara fica cansado de tanto comer, não produz mais, porque tá embuchadão lá, assim, né? Oh, já não tem... E realmente, se tu comer pouco, tu ainda tem aquela disposição para executar aquilo que as tarefas têm para ser feitas. Daí nós compartilhamos sobre o culto doméstico, que é uma bênção, né? E a gente tem mais sobre esse material. Olha, vocês encontram ainda a orientação sobre isso na apostila, aliás, no livro Educação Infantil, né? Você tem lá sobre o culto doméstico também, que é muito importante. E assim como a gente faz o grupo familiar, é um momento que você vai aí organizar, como disse aqui o irmão Flávio, ó, tal horário eu tenho um compromisso com Cristo. E naquele horário eu vou tentar fazer o máximo para poder cumprir, né? Porque eu vou estar ali para que a família seja edificada como um todo. Olha que bênção que é fazer o culto doméstico, né? É um momento de harmonia, de união. Por mais que tenhamos atritos, eu quero depois, eu quero antes, eu quero agora comer, eu quero... Sempre tem, né? Mas por quê? Porque a natureza nossa é desse jeito. E daí nós vamos ter que aprender a expressar o mesmo amor que a gente faz aquela imagem quando expressa nos grupos familiares lá fora, também no culto doméstico, né? Então é ali onde inicialmente a intimidade muitas vezes atrapalha, ou a gente... claro que quando a gente está no grupo familiar lá, eu quero dizer, a ovelha não vai ficar te dizendo assim, pô, eu tô com fome, eu queria comer primeiro. Ela vai para uma educação social, né? Ela não fala nada, espera terminar. E ali a família, como tem intimidade, já vem aquilo, solta. Aí e aí nós vamos ter que aprender a administrar com muito amor, com paciência, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós vamos fazer um intervalo, Flávio, e voltamos já aí para o terceiro bloco, ok? De bem com o pão.